Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes. Estamos aqui para mais uma das nossas aulas falando sobre o grego intermediário, aqui explorando o material do Daniel Wallace. E o que eu quero apresentar aqui para você neste momento é sobre os adjetivos, porque já que estamos falando dos artigos, nós vamos falar agora dele como um marcador de função. Então, o artigo tem algumas funções no Novo Testamento grego, e a gente já tem passado por várias delas, e agora a gente vai falar dele como um marcador de função. O que é um marcador de função? É como se o artigo, em muitos momentos, ele trouxesse para a gente uma ideia de simplesmente marcar assim, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um adjetivo, isso aqui é quase como se ele dissesse isso, como se a função dele algumas vezes fosse só essa. Não é sempre, né? Claro que muitas vezes o adjetivo quer dizer muito mais do que simplesmente marcar uma função. Mas, alguns momentos, né, algumas vezes, eles estão ali para marcar, e a questão, como a gente vai ver, não é que, então isso o torna irrelevante algumas vezes. Não, é exatamente o contrário. Ele precisa estar ali para que fique claro para todo mundo que aquilo é um adjetivo, aquilo é um substantivo, aquilo é um genitivo, enfim. Então, tocando nesse ponto aí, agora a gente vai falar do artigo como marcador de função. E antes de falar isso, a gente precisa lembrar ou introduzir. Eu acho difícil introduzir, porque se você está até aqui, é porque você já deve saber isso. Mas é bom retomar, porque a gente vai falar alguns termos com relação à gramática do Novo Testamento grego. E eu sou muito preocupado, porque quando a gente ensina línguas, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de terminologia. Isso serve para qualquer língua, inclusive para o português. Por exemplo, quando a gente fala de português, às vezes a gente chega assim e fala: mas o acusativo é objeto direto. Às vezes, muita gente não sabe que é um objeto direto, certo? Muita gente não sabe. E você precisa ajudar essas pessoas. É claro que a terminologia gramatical ela é uma terminologia que às vezes ela obscurece o entendimento, ela obscurece a própria compreensão e ela obscurece o estudo. Fica parecendo um negócio assim muito elitista, certo? Um negócio assim muito somente para poucos. E eu detesto esse tipo de coisa. Então por isso, eu não sou contra a terminologia ajuda naquilo que a gente entende como uma especificação. Quando nós temos a mesma terminologia dentro de uma ciência, nós estamos garantindo que o que eu falo daqui é o que você entende daí. Então, nós estamos garantindo que o que eu falo aqui, exatamente onde eu estou, vai ser entendido por alguém em outro estado e até em outro país por conta da nossa terminologia. Só que, como eu falei, algumas vezes isso obscurece a compreensão. Então, eu não gosto disso. Por isso, eu até recomendo isso, sempre que você for trazer uma terminologia de um certo campo, de um certo uso, faça questão de explicar, sabe? Não custa nada explicar os termos e manter todos na mesma página, porque a pior coisa que existe é alguma pessoa que fica assim tentando entender e não consegue não consegue entender o que está ouvindo de você. Tudo isso para falar o quê? Para falar sobre adjetivos. Aqui nós temos o que a gente chama no grego, lembrando aqui, ó, já tem terminologia aqui, mas antes da terminologia é bom entender a função em si. Aqui a gente tem o seguinte, ó. Se você perceber aqui, nós temos ho, hagios, theos. Hagios, você deve lembrar, significa santo. Ok? Hagios significa santo. To pneuma, to hagion.
o Espírito Santo. E aí nós temos Theos. Você sabe que Theos significa Deus, nem vou escrever aí. Hagios Theos. E aí você tem o seguinte, você tem o adjetivo e o substantivo, o Santo Deus. Essa estrutura, ela significa o Santo Deus, porque esse nosso amigo aqui, artigo, ó, o artigo aqui, ó, que é o assunto do que a gente tem falado. Esse artigo aí, ele está exatamente ele está seguindo aqui nesse caso, né, a palavra hagios, ou seja, hagios é precedido de artigo e hagios é o adjetivo, certo? Então, quando nós temos um artigo ligado ao adjetivo e nós temos um substantivo, depois ou antes, depende, quem manda é o artigo, nesse caso, certo? Então, hagios é o adjetivo, hagios é o adjetivo e ho é o artigo. Então, se ho é o artigo e hagios é o adjetivo, eles dois estão juntos, ó. Eles dois estão juntos. Então, essa posição é a posição que a gente chama de posição atributiva. Por quê? Porque o adjetivo está atribuindo uma qualidade ao substantivo. Olha aí, né? Que beleza. A terminologia fazendo sentido, né? A terminologia gramatical, ela faz sentido, mas ela precisa ser explicada, porque se você não explicar, ela de fato não vai fazer sentido, vai parecer só mais uma brincadeira de eruditos. Então, nesse caso, quando a gente tem hagios theos, nós temos, como eu falei, o Santo Deus. Por quê? Porque essa expressão aqui, ó, santo, está atribuindo uma qualidade a esse substantivo. No caso, o substantivo aqui é Deus. E aqui nós temos o adjetivo. Então, o adjetivo atribui. Por isso que essa expressão ela é chamada de posição atributiva. Por quê? Porque nessa posição o substantivo ele está recebendo uma atribuição, ou de uma outra maneira, o adjetivo está inserindo uma atribuição no substantivo. E aí, por isso, a gente tem o Santo Deus. Ou, como se poderia dizer também, o Deus Santo. Qual é a diferença entre o Santo Deus e o Deus Santo? Alguém poderia dizer que há uma diferença de ênfase e tal, mas em termos de significado em si, não há diferença. Por quê? Porque das duas, nós temos um adjetivo que está atribuindo. Aqui no caso, a diferença é só a ordem, mas ele continua atribuindo uma qualidade ao substantivo. E o nosso artigo fica aqui. Qual é a posição atributiva no grego? A posição atributiva é aquela em que o artigo ele aparece antes do adjetivo. O artigo aparece antes do adjetivo. Por que eu estou falando isso? Porque a posição atributiva ela tem uma primeira posição e ela tem também uma segunda posição. Qual é a segunda posição? É quando o artigo junto ao adjetivo ele vai aparecer depois, certo? Depois do substantivo. E aí a gente tem ho theos, Deus Santo. Alguém desavisado, né, falaria, aqui tem Deus ou Santo. Não tem Deus ou Santo. O que nós temos aqui é um substantivo e um adjetivo. Substantivo, adjetivo.
esse nosso adjetivo está atribuindo uma qualidade de santidade ao seu substantivo. Mas por que que essa é uma posição atributiva? Porque o nosso amigo artigo aqui, ó, ele não largou o seu adjetivo. Continua aqui, ó. Então, essa estrutura, ela permanece. Essa estrutura, ela permanece. Só que o que que acontece? Por que que ela permanece? Porque se o artigo ainda está ligado ao adjetivo, se o substantivo tem artigo ou não, isso não importa. Por quê? Porque nós já temos um nível aí de definição de artigo e nós já temos também essa posição atributiva. Ela permanece, continua significando o Santo Deus. Beleza. Aí nós temos a próxima posição, chamada de posição predicativa. Por que que é chamada de posição predicativa? Vamos entender primeiro a estrutura, depois a gente chega na terminologia, certo? Acho que aqui não dá para dar zoom, não. Seguinte, aqui em posição predicativa, a gente tem o seguinte, hagios. O que que é hagios, pessoal? É o adjetivo. Hagios significa santo. Beleza? Hagios significa santo. E aí nós temos hotheos. Hotheos é um substantivo que nesse caso, se você tem que se perguntar, essa questão de posição predicativa, posição atributiva, ela é para você olhar para o artigo. Eu disse, quem manda é o artigo nesse negócio de posição atributiva e predicativa. Quem manda nesse negócio de posição atributiva e posição predicativa, quem é, galera? É o adjetivo, certo? Então, se é o adjetivo, nós temos aqui o adjetivo. Cadê o adjetivo? Ora, aqui nessas duas posições, nessas duas posições, o adjetivo, o artigo está ligado aqui, ó. O artigo está ligado com o adjetivo. Quando a gente chega aqui, o artigo não está mais ligado. O artigo agora ele está ligado com o theos. Theos. E nesse caso, o adjetivo não está ligado a um artigo. O que é que a gente faz com isso então? Essa é uma posição no grego que, ao invés de o adjetivo atribuir uma característica, atribuir uma qualidade ao substantivo, ele vai predicar algo sobre o substantivo. O que é predicar, pessoal? A ideia de predicar, diz que tem o tal do predicativo do sujeito, né? O predicativo do objeto, etc. Por quê? Porque o predicativo, o predicar, significa falar sobre. Predicar significa falar sobre. Então, quando eu digo assim, ó, Deus é santo. Quando eu digo isso, Deus é santo, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando aqui, ó, a expressão santo, e ela não está simplesmente atribuindo algo à pessoa de Deus. Ela está predicando algo sobre Deus. Nesse caso aqui nós temos o sujeito, que é Deus. Sujeito. Ok? E a ideia de é santo, está, como eu falei, predicando, falando sobre, dizendo, Deus, ele é santo. Então é uma predicação. Inclusive, até mesmo no espanhol, pregação é predicación, né?
Por quê? Porque quando você prega, você fala sobre algo. Então, Deus é santo significa que esse é santo está, portanto, predicando algo sobre o sujeito. Por isso que no português nós chamamos isso aqui de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Por quê? Porque ele está predicando, está falando sobre o sujeito. Da mesma forma, nós temos ho theos, hagios. Ora, o artigo largou a mão do seu adjetivo e agora ele está segurando a mão do substantivo e está longe do adjetivo. Então, o que agora nós temos? Nós temos uma posição predicativa. Nessa posição em que o artigo está ligado ao substantivo e não ao adjetivo, nós temos um artigo. Quem manda é o artigo. Ele está segurando a mão de quem? Está segurando a mão do substantivo. Mas é uma posição adjetiva. Por quê? Porque tem um adjetivo. Lembra que tem que ter adjetivo, obviamente. Senão a gente não está falando de posição em termos adjetivais. O ponto é mostrar que se nós temos Deus é santo, é porque essa posição é que foi escolhida. Deus é santo. Deus é santo. Independente de que se o substantivo, se o adjetivo vem no começo ou se ele vem no final, eu não quero saber. O que eu quero saber é com quem o artigo está segurando a mão. De quem? De quem é a mão que o artigo está segurando? É do substantivo. Ok. Tem artigo depois? Não, não tem. Então isso é a posição predicativa. Ao invés de dizer o Deus Santo, vai significar Deus é santo. Essa é a diferença entre posição atributiva e posição predicativa. Sempre lembre disso, posição atributiva, posição predicativa. Quem é que está segurando a mão de quem, meu amigo? Entendendo esse ponto, entendendo esse aspecto, você vai conseguir seguir muito mais fácil dentro da sua compreensão aí do Novo Testamento grego. Porque os adjetivos vão aparecer diversas vezes. E toda vez que um adjetivo aparecer, você vai ter que pensar. Isso é uma posição adjetiva ou é uma posição predicativa? Agora deixe-me dizer o seguinte. Digamos que ho theos, nós temos aqui, ó, ho theos. Digamos que esse ho theos, ele está ligado, obviamente, a um adjetivo, mas depois dele nós temos um hagios. Ho theos. Então, o theos está aqui segurando, o artigo está segurando a mão aqui do theos, certo? Mas aí nós temos um ho hagios. Ho hagios. Ora, o artigo está segurando a mão do substantivo, mas ele também está segurando a mão do hagios. E agora? Agora é o seguinte. Se o artigo segura a mão do adjetivo também, essa posição passa a ser atributiva. Por quê? Porque se o artigo está ligado ao adjetivo, a posição vai ser atributiva. É só quando ele não está ligado ao substantivo que ele não está ligado ao adjetivo, que ele vai ter a posição predicativa. Então você tem que pensar sempre assim. Onde é que está o artigo? Ele está ligado a quem? Está ligado ao adjetivo. Pronto. Se ele está ligado ao adjetivo, então é a posição atributiva. Agora, se ele não estiver ligado ao adjetivo,
Então é a posição predicativa, certo? Sempre lembra disso. A posição atributiva pode ser que o substantivo esteja com artigo, pode ser que não. Nesse caso não importa. Por quê? Porque o artigo está ligado ao adjetivo. Posição predicativa é só essa, substantivo ligado ao adjetivo. Aliás, é artigo ligado ao substantivo e o adjetivo sem artigo. Beleza. Expliquei toda essa questão para a gente poder saber o seguinte. Se essa é a posição que nós temos, posição atributiva, o que importa na posição atributiva é que nós tenhamos um artigo antes um artigo antes do adjetivo. Por que vai aparecer um artigo depois também? Por que vai aparecer um artigo antes do substantivo, já que ele é desnecessário? Aí é que está. Ele vai estar ali para marcar a função. Ele vai estar ali para deixar claro, é quase uma repetição. Deixo claro com essa posição desse artigo que estamos falando de um adjetivo na posição atributiva. A posição do adjetivo, a posição do artigo próximo ao substantivo numa posição atributiva significa que ali não seria necessário que houvesse aquele artigo. Mas se ele existe, é porque há um propósito. Ninguém escreve despropositadamente. Então, significa que ali há um marcador de função. O marcador de função temos ali um adjetivo. Não esqueça disso. Não esqueça desse ponto. Essa é a questão que nós temos tratado aqui. É muito interessante falar sobre isso, exatamente porque nós estamos considerando uma parte da gramática grega que é exatamente a morfologia e a sintaxe juntas. Mas claro que já que nós já entendemos a função, né? Na verdade, a forma da palavra, eu já sei que hagios significa adjetivo, eu já sei que hagios significa santo, então eu já posso ir mais para frente. Eu já posso falar e discutir agora sobre função. O que acontece muitas vezes é que o que espanta muitos alunos do grego são duas coisas. Primeiro, eles não entendem eles não entendem a forma. Antes disso, eles não entendem as funções, nem do português. Muitos alunos no grego não sabem o que é um objeto direto, como eu falei. Ora, se ele não sabe o que é um objeto direto, como é que ele vai saber a forma das palavras no grego, indicando a sua posição de objeto direto, se ele não sabe nem a forma grega e muito menos a função? Então, o que acontece é que muitas vezes, como eu falei, se torna algo obscurecido. Não faz sentido nós falarmos de questões gramaticais mais adiante se nós ainda não mantivemos a base daquilo que precisa ser apresentado. Então, eu tenho muita dificuldade realmente com essa perspectiva do ensino do grego, quase como uma forma de ser colocado somente para os melhores, né? Somente para a elite, somente para os que são mais inteligentes. Eu convivi, né, num contexto de seminário, e eu sei como é que funciona. E eu não acho que isso seja saudável. Então, exatamente por isso eu acho que o nosso papel é simplificar e trazer uma ideia, pelo menos, já que nós estamos falando de terminologia, então vamos falar de terminologia, mas vamos falar de uma forma que as pessoas entendam, que fique claro, que não se torne algo, como eu falei, obscurecido em relação a essas coisas. Acho que esse não é o caminho. Vamos falar. Se eu chegasse aqui e dissesse assim, pessoal, posição atributiva, o artigo antes do substantivo indica que é posição predicativa, e a não ser que tenha um artigo antes do adjetivo. Você entendeu o que eu falei? Eu acabei de lhe explicar um bocado de coisa. Eu acabei de resumir o que eu falei. Mas sem a terminologia clara, o que eu falei não ia significar nada.
e isso não teria nenhum propósito de ser e de existir. Então, exatamente por isso a gente usa essa terminologia, essa metodologia para ensinar essas questões. Beleza? É isto. Na próxima aula continuamos. Um grande abraço. Valeu!